Boa tarde para você que está chegando aqui no Conecta Farma em uma edição muito especial. Hoje, sexta-feira, um dia que nós paramos aqui, abrimos o canal, o Conecta Farma, para entregar para você aquilo que realmente faz diferença. E eu quero só dizer para você que o Conecta Farma nasceu exatamente para colaborar, para contribuir com você que busca dar um passo a mais, você que quer ou deseja conhecer mais da indústria farmacêutica, né? Nós buscamos aqui as melhores práticas, aquilo que realmente faz diferença, que nós temos chance de entregar para você. Então, olha, o meu convidado de hoje, um convidado especial, a gente vai contar um pouco de tudo isso, porque tem uma história muito interessante. E na grande verdade é que a indústria farmacêutica, você pode construir uma carreira que vai muito além de simplesmente você bater metas, ter entregas, não é você deixar marca, você gerar confiança, é você crescer com um propósito. E o nosso convidado de hoje tem exatamente isso. É por isso que o Gustavo Serravich, que hoje, né, ele se destaca por uma transição de carreira incrível, né, um movimento de carreira inspirador, e nós vamos falar exatamente como construir uma carreira de valor na indústria farmacêutica. Então, rapidamente, eu vou convidar esse profissional que é uma inspiração para todo o Brasil. Eu quero dizer também que todo esse conteúdo, né, nós temos aqui, toda semana, a gente tem um convidado especial, um bate-papo com algo que vem conectar você com a indústria farmacêutica. Mas não fique só aqui. Logo aqui, a gente sempre está disponibilizando esse conteúdo em nossas redes. Nós temos o nosso Conecta Farma no Spotify, no YouTube, enfim. E aqui também no meu Instagram você vai ter todo esse conteúdo sempre na íntegra para que você possa, quando estiver dirigindo, no seu carro, enfim, na academia, você vai ter todo esse conteúdo disponível. Então, olha só, eu vou já chamar, ele já está comigo aqui, o meu convidado, eu já vou chamá-lo aqui porque quem vai contar essa história é ele que vai contar para vocês. Então, eu estou aqui só para dizer que é muito gratificante poder receber Gustavo Serravich com a gente aqui. E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Obrigado aqui, Débora. Oi, Olivar, saudades. Que bom, Débora, obrigado. Obrigado você que está, Fernanda, você que está chegando aqui. Muito bom, gente. Quando nós falamos de convidados aqui, nesse momento, a gente sempre pensa, né, como a gente entregar o melhor para você. E quem vai contar a história de hoje, quem vai entregar o melhor para você hoje é Gustavo Serravich, o nosso convidado. Boa tarde, boa tarde. Gente, quem está chegando agora? A gente já recebe você aqui, desejando uma excelente tarde, um momento especial, e você então agora vai falar com o Gustavo. Mas olha, antes de chamá-lo aqui, deixa eu só passar para você, porque às vezes você não conhece o Gustavo. Então o Gustavo Serravich é o profissional da indústria farmacêutica com uma trajetória sólida nas áreas de vendas, na área digital. Ele já atuou como representante no Lilly, na Pfizer, onde também foi coordenador de experiência digital. Olha a experiência dele. Ele tem uma experiência de campo, uma experiência interna. Ele liderou projetos como Pfizer Pro, Podcast Eu Doutor, atuou como gerente distrital no segmento de sistema nervoso central, liderou equipes com foco em alta performance e desenvolvimento humano. Hoje ele está de volta no Lilly em uma posição estratégica. Preste muita atenção nisso, né? Ele voltou, ele está no Lilly, em uma posição estratégica que ele consegue trabalhar exatamente nessa dinâmica, né, de inovação, de relacionamento com lideranças médicas e que tem por essência captar necessidades de negócio não atendidas e construir soluções de valor. Que fantástico! Então, quem vai contar tudo isso para vocês é o Gustavo Serravich. Eu já vou chamá-lo aqui, já está comigo aqui, vou convidá-lo. Gustavo, vamos lá? Gustavo! Olá, boa Boa, tarde. Boa tarde, boa, Olivar. boa tarde, Gustavo. Que honra receber você aqui. Como é bom receber você. O Brasil precisa de conhecer a sua história, Gustavo. Um privilégio enorme estar aqui com você, Olivar, que você que é uma referência para mim, profissional, como pessoa também. E para mim é um privilégio estar aqui. Vamos bater esse papo, conversar, esperar que o pessoal também mande aí perguntas. Estou à disposição para falar um pouquinho da minha história e para discutir sobre a indústria farmacêutica, né? Esse segmento que tanto nos inspira e nos instiga todos os dias. E vamos hoje conversar um pouco sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia. É interessante, Gustavo, quando eu anunciei que você estaria comigo aqui no Conecta Pharma,
Quantos elogios à sua pessoa, sabia? Muito bom, né? Você é muito querido, viu, Gustavo? Você é um profissional que inspira, é admirado e querido. Pode saber disso. Obrigado, obrigado. É bom, igual você começou, né, a live falando, a gente constrói relacionamentos, né, Sim, relações realmente importantes e para a vida toda. para E a vida. acho que não tem como a gente distinguir trabalho de vida pessoal. Acho que tudo, quando é feito de verdade, é tudo a mesma coisa, né? É interessante, Gustavo. Quando eu e minha equipe, né? Eu tenho uma equipe que a gente trabalha, nós estamos juntos aqui nesse projeto. E quando nós iniciamos, né, todo esse projeto, essa conversa, né, toda sexta-feira a gente tem um profissional aqui da indústria farmacêutica, independente de posição, aqui todos para nós, né, sei, o presidente, eu tenho aqui já alguns diretores, eu tenho presidente de algumas empresas, estamos até final de setembro com agendamentos, e cada pessoa tem o seu valor e o respeito nosso, porque o Conecta Farma, nós estabelecemos exatamente para valorizar tudo isso que a indústria farmacêutica nos proporciona. Então, você hoje aqui, Gustavo, para a gente é um privilégio, uma inspiração, e eu tenho certeza que a gente vai não apenas contar uma história, nós vamos falar de uma jornada, de algo que mostra onde nós temos chance de conduzir através do profissionalismo, da excelência, algo que eu sempre falo, né? Já tem aqui uma mensagem da Cibele dizendo assim, ó, dois gigantes, empolgada em acompanhar essa live. Muito obrigado, Cibele. Que bom receber essa mensagem sua. Bom, Gustavo, eu gostaria, né, que você primeiro, né, fosse algo, se tornasse conhecido, porque muita gente sabe que você é um talento, mas quem é o Gustavo, né? Conta pra gente, né, como você define hoje, olhando para a sua vida, pelo que você já vivenciou. Conta pra gente sobre esse Gustavo Serravide. É, de novo, muito obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo. Vocês vão reparar pelo sotaque, pelo jeitinho de falar, eu sou mineiro de Belo Horizonte, nascido e criado em BH, Ah, mas moro já há alguns anos em São Paulo, e aí que eu comecei falando também que não tem como dissociar muito a vida profissional da vida pessoal. Foi o trabalho que me levou a São Paulo, então foi em São Paulo que eu tenho construído minha vida hoje. Hoje eu posso chamar também que é uma cidade que fica no meu coração, onde eu conheci minha noiva, então eu sou noivo nos preparativos aí de um casório. Sou pai de pet, agora recentemente, tem um mês. Então também quem me acompanha no Instagram já tem visto aí que eu tô pagando língua, tô postando foto com um novo integrante da família aí e eu tenho também. acompanhado, eu vi isso, eu gostei, tá? Eu Já gostei. tá. A família tá crescendo aos poucos. Primeiro com o cachorrinho, depois a gente vai pensando nos outros passos. É, mas sou esse cara simples, assim, que gosto bastante de construir relações duradouras e reais com as pessoas. Eu acho que isso também que foi fundamental para eu também ter uma caminhada, de certa forma, até acelerada dentro do segmento da indústria farmacêutica. Não que, obviamente, as qualidades e as competências técnicas elas precisam estar sempre sendo aprimoradas para que a gente também consiga acompanhar, né, os desafios do mercado, mas acho que essas relações também elas são fundamentais para que você esteja pronto para um chamado, para uma oportunidade, e eu acho que eu sou essa pessoa, assim, sempre Sem disposto dúvida. a ouvir o que o outro tem para dizer, valorizando a diversidade das pessoas, o que as pessoas pensam, porque acho que isso é fundamental para a gente construir uma coisa bacana juntos, né? Gustavo, é interessante, né, quando você fala sobre isso, né, e claro que cada um tem a sua história, mas você, muito jovem, né? E você cresceu muito rápido nesse mercado farmacêutico. Achei muito interessante isso. Quando a gente falava, né? Eu conhecendo um pouco mais de toda a sua jornada, mas tinha coisas que eu não conhecia. E de repente você me falou: olha, muito jovem, você entrou no mercado, você cresceu rápido. Agora, é importante também que muita gente entenda o que está por trás disso, porque o que você atribui o seu crescimento foi tão acelerado e certamente assim, algo que você fez e toda a sua maturidade na sua carreira. Como é que isso aconteceu? Eu costumo falar que a minha carreira na indústria farmacêutica
ela foi, de certa forma, teve um crescimento rápido mesmo, porque eu acho que eu estava represado com muita energia para fazer acontecer, e eu precisava de um segmento, de uma empresa que desse abertura para que eu pudesse me desenvolver e entregar valor, né, e ser reconhecido por esses esforços, por esses movimentos, né? Então eu já tinha tido experiência em outros ramos, mas não tinha me encontrado. E é natural também, no começo de carreira, a gente se testar. Eu, eu sempre falo que é importante a gente se testar até para saber o que que a gente não gosta, mais até do que a Perfeito. gente gosta. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros segmentos anteriormente. Um deles, o setor bancário, que é até um setor que muitas pessoas fazem a migração do setor Sim. bancário para o setor da indústria farmacêutica. E ali eu entendi que, por exemplo, não era uma coisa que eu gostava. Eh, não tinha não era tão compatível com os meus valores, a experiência que eu tive, né? Obviamente tem pessoas que fazem carreiras brilhantes no setor bancário, mas para mim não, Não eu não me foi. encontrei. E aí, quando eu estive na indústria farmacêutica, foi em 2016, né? Eu estava com 26 anos, já tinha tido alguma trajetória profissional, né? Já Tá, tinha alguma mas bagagem. só para que eu possa entender, você então, você do banco, né, Sim. você já foi direto, o que que te atraiu? O que que levou você dentro de um banco para a indústria farmacêutica? Porque isso é uma transição importante, é muito comum, eu sei que isso é muito comum, mas e você Sim. particularmente? Eu entendia que no banco eu não estava realmente vislumbrando uma carreira ali dentro, sabe? Eu Perfeito, gosto sempre perfeito. de falar que a gente tem que ter sempre uma visão de eu quero fazer aquilo que o meu líder faz, eu quero fazer o Perfeito. que a pessoa da área em que eu tenho sinergia faz, o dia a dia Perfeito, dela. Então, assim, perfeito. eu não me via fazendo aquela atividade para o resto da vida. E Uhum, anteriormente à indústria farmacêutica, eu ainda tive uma passagem pela área de treinamento, e aí sim uhum, era uma área que eu tinha muita sinergia em relação aos meus valores, mas aí tinha um outro ponto que também a indústria farmacêutica é atrativa, e nessa minha atividade eu não via tanta atratividade, que é a questão da monetização mesmo, do plano uhum, de carreira, da oportunidade de crescimento. uhum. Então, eu trabalhava como PJ, tinha uma dificuldade de visualizar também um crescimento a curto, médio prazo. Então, naquele momento ali, em 2016, eu falei, eu entendo que é o momento de ir para o trabalho, né, CLT formal, mas Perfeito. dentro de um segmento em que eu possa contribuir com as minhas competências, minha capacidade Uhum, comunicativa, enfim, uhum. outros skills aí que eu entendia que eu tinha e que eu estava em desenvolvimento, mas que também eu pudesse ter a contrapartida, e eu acredito que a indústria farmacêutica traz contrapartida em relação a dar oportunidade. E foi aí que eu fui fazer essa transição e comecei a me aplicar em vagas na indústria farmacêutica. Mas É, e por que que a indústria farmacêutica foi o seu alvo? O que que te atraiu na indústria farmacêutica? sim. Eu já tinha dois primos que atuavam na Ah, indústria farmacêutica há bastante tempo, então eu perfeito. tinha uma visão não aprofundada, mas uma visão um pouco já do que era o representante de vendas, o que era a atribuição dele no dia a dia e Uhum, também as oportunidades de crescimento. perfeito, E eu decidi me arriscar também, né? Então, muitas vezes a coisa não é tão planejada assim. É importante perfeito. você dar aquele passo, nem sempre sabendo como que vai ser. E aí, ali, eu vi no dia um que aquilo ali era algo que eu queria fazer por um longo período, se não para a vida toda, né? Incrível isso, que bom, né. Bom, nesse movimento surgiu a Lilly, que foi sua primeira oportunidade, Sim, não foi isso? sim. Conta pra gente como é, porque isso aqui é importante, Gustavo. Eu vejo hoje, eu tenho chance de entender isso com mais profundidade, porque eu tenho ajudado muitas pessoas nesse movimento de busca pela indústria farmacêutica. E às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, sabe, para enxergar esse mundo da indústria farmacêutica. Então, quando você fala da sua experiência nessa transição, e você falou que tinha pessoas familiares que atuavam, isso é muito bom.
porque senão sim. não ficou tão distante. Ou seja, de alguma forma, isso trouxe clareza para você que qual é esse mercado. Mas você teve uma oportunidade que foi a primeira no Lille, né? E depois a gente tem todo um ciclo, mas conta pra gente o que que isso aconteceu. Eu acho que a minha conexão com o Lille, ela foi imediata, muito em função da questão dos valores, né? Eu acho que tem que dar o match, né, de valores entre você e a empresa na qual você atua. Parece algo um pouquinho, eh, é, assim, muito devagando demais, falar sobre esse match de propósito e seu com a empresa, mas isso é real, assim. No meu Uhum, caso, é algo que faz muito sentido. E esses valores de integridade, de respeito pelas pessoas, é algo uhum, muito forte na Lili, e logo uhum. quando eu ingressei eu pude experimentar isso. Então, Perfeito. desde então já foi algo que abriu as portas e ali você consegue desenvolver melhor o seu trabalho estando numa empresa que respeita quem está colaborando ali para levar saúde e bem-estar para as pessoas, né? Interessante. Olha só, isso mostra, né, o valor que a gente atribui, né, à indústria farmacêutica no respeito, na construção, nas oportunidades. Mas olha só, claro que você entendeu isso muito rápido, porque talvez muita gente não tenha esse entendimento dentro da própria indústria, né? Agora, isso fez você enxergar a oportunidade para você estabelecer uma carreira sólida, com propósito, com visão a longo prazo? Isso te ajudou, essa questão dessa visão da empresa? Me ajudou sem dúvida nenhuma. Eu sou muito grato por essa porta ter se aberto para mim nesse momento, em 2016, porque a minha experiência foi muito positiva e a Uhum, partir daí eu construí uma carreira sempre pautado pela ética, pela integridade, uhum. e isso facilita muito as coisas, né? Então, poderia ser que eu tivesse tido uma experiência de ingresso em uma outra companhia que eu não tivesse esse match, que poderia não me encantar como me encantou a Perfeito, Lilly, né? perfeito. Então, por ser uma empresa também de desenvolvimento de novos, né, de novos medicamentos, uma empresa de inovação, uma empresa que está sempre inquieta no objetivo de trazer soluções, trazer tratamentos que mudam a vida das pessoas. Acho que isso é algo também que tem relação com os meus valores, de entregar valor para as pessoas, né? Muito bom. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, porque, olha só, Sim, isso mostra a dinâmica da indústria. Porque, diante de tudo isso que você falou, do Lille, de oportunidade, de valores, né, tudo isso, ou seja, é uma empresa de sonhos, a gente tem que entender isso. sim, Mas você fez uma transição importante, de repente você deixou essa Lille e foi para a Pfizer, né. Diante de sim. tudo isso que você reconhece que a Lilly te entregava naquele momento. O que que te motivou a você tomar uma decisão e ir para uma outra empresa também americana? Sim. Na oportunidade que eu ingressei na Lilly, eu ingressei como representante de vendas trainee, né. Foi a porta que se abriu. Hoje, é realmente um desafio os neófitos, né, que são as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de entrar na indústria farmacêutica para fazer esse ingresso. Tem muitas empresas hoje já se abrindo para esses profissionais que nunca tiveram oportunidade, Sim. mas naquela época, né, há 8, 9 anos atrás, ainda havia uma dificuldade das empresas abrirem as portas para pessoas que ainda não tinham sido experimentadas no ramo farmacêutico. Então Perfeito. foi uma porta que se abriu de uma posição mais júnior, né? Então Uhum, eu construí pouco mais de 1 ano e 10 meses que eu fiquei na Lilly, mas ali eu entendia que naquele momento eu precisava dar mais um passo. Já via perfeito. que eu tinha conseguido ali construir nesse período, uma, uma capacidade de dar um próximo passo, e naquele momento a empresa estava com um quadro enxuto ali Uhum. e não daria para fazer essa absorção de mais um colaborador ali em outra posição. E aí acabou que, nas relações também, um colega que já tinha sido Lilly estava na oportunidade na Pfizer,
e me convidou para fazer o processo seletivo para participar, e eu acabei ingressando na Pfizer, onde também estive aí por mais de 6 anos, Uhum. eh, e antes de fazer o regresso, né, mas isso a gente vai falar É. mais na frente. E eu participei desse momento na sua vida, né, Gustavo? Aliás, gente, olha Sim, só, eu preciso dizer para você, né, e o quanto essa transição, isso é importante porque muita gente às vezes não entende, né? Poxa, você está dentro de uma empresa tão importante, né? Um Lilly, né, um laboratório super, né, respeitado, enfim. De repente você deixa e vai para outra empresa, mas ele acabou de justificar isso aqui pela oportunidade. Mas também teve uma atitude de coragem sua, de busca de crescimento. E foi aí que aconteceu esse movimento na sua vida. Eu achei isso extraordinário, né? Bom, e aí você chegou na Pfizer e foi um momento importante para a gente. Quando você chegou, conta como é que foi, porque nessa época você morava também em Belo Horizonte, certo? sim, eu ainda morava em Belo Horizonte, tanto na Lilly quanto na Pfizer, como representante de vendas, eu estive em Belo Belo Horizonte, Horizonte, né, Belo minha Horizonte. cidade natal. Bom, e aí sim, você chegou logo depois, foi um pouco antes da pandemia, não foi isso? Sim, eu cheguei na Pfizer ainda em 2018, 2018. como representante de vendas, e também foi um período, muito valioso, assim, Hum, porque justamente eu tive a oportunidade de ser o representante, né, no modelo tradicional, né, uhum, e também peguei um pequeno período da pandemia, já em uhum, 2020, que a gente também teve que se reinventar sim. e trazer ali outras formas, outros formatos de se conectar com o profissional de saúde, né, o médico, para entregar as mensagens, da companhia. Então, assim, foi um período em que eu pude também experimentar, diferentes formas de ser representante de vendas, né, e foi bem desafiador, mas também, sem É, dúvida nenhuma, fez parte dessa construção minha. olha só, Gustavo, é interessante a gente contar isso aqui, né, para todos aqueles que, de alguma maneira, eles vão se conectar com isso aqui, com esse conteúdo. Por quê? Você, naquele momento, você utilizou de suas habilidades, do seu conhecimento, né, no momento que as organizações elas precisavam de tudo isso, não foi? Sim, Né? E então conta para todos aqueles que às vezes não enxergam o momento, né? Não enxergam aquilo que está acontecendo, como utilizar suas habilidades, porque você tem essa história. Quais foram as suas contribuições, aquilo que você trouxe no período da pandemia para a Pfizer? eu primeiro de tudo, eu acreditei que naquele momento de caos poderia ser uma oportunidade, né. Olha aí. Então, a gente sabe que foi um momento que ninguém, aqui gostaria de ter passado, foi um momento triste na história não só, né, da do Brasil como do mundo todo, mas naquele momento ali em que as pessoas estavam ali meio sem saber como fazer, o que fazer, eh, as pessoas que de repente se dispõem a aprender, a se jogar, a se conectar, aí de novo a questão da conexão, a se conectar, elas podem muitas vezes se diferenciar, se destacar ali. Uhum. E às vezes não é reinventar a roda mesmo, é você pegar um conhecimento que você já tem previamente, e compartilhar isso com outras Perfeito. equipes, e nessa oportunidade especificamente, né, Olivar, Sim. você era meu gestor, você acho que iniciou sendo meu gestor já mais para o final até de 2019, Sim. e em 2020, quando, estourou toda a questão, da pandemia, você me deu a oportunidade de estar à frente de algumas Foi. iniciativas para levar o conhecimento ali que eu tinha previamente de algumas ferramentas digitais. Eu já tinha tido, né, eu tenho uma pós-graduação em marketing digital, então eu já tenho uma sinergia com essa área, digital. Então, eu utilizei de algumas dessas minhas expertises para também disseminar com o time, me Perfeito. conectar com as pessoas internas ali, né, todo mundo em casa, então se era São Paulo, que é a sede, ou se era Belo Horizonte, pouco importava. Então acho que isso foi fundamental para eu me destacar também. Eu preciso, assim, até Gustavo, muito justo a gente citar aqui o nome de uma pessoa que nos apoiou muito naquele momento. Ajudou muito você, me ajudou, nós como time.
Sim, Tenho certeza que você vai entender que foi a André Mittelman. Lembra disso? sim, a Como Andrea, se foi assim, ela nos impulsionou a mentalidade, porque a gente entendia. E aí, pessoal, é importante a gente falar de habilidades aqui, porque e eu também, como gestor naquela época, eu identifiquei que você existia uma contribuição, né? E você teve chance de aplicar tudo aquilo, ajudando todo o Brasil. Então, olha só sim. que momento lindo que aconteceu, né? A gente recebeu um apoio, isso mostra esse valor de uma organização. Mas você, Gustavo, você teve assim, contribuições incríveis, né? O que que você aprendeu? O que que isso foi válido para você desse processo todo que a gente está falando aqui de contribuição de uma organização como foi a Pfizer? Até dando também aqui os créditos para Andrea Mittelman, realmente, assim como você foi um gestor extremamente marcante na minha trajetória, a Andrea também foi. é, e assim como você, ela também é uma pessoa à frente do tempo, que a gente chama, né? Ela sempre Uhum. acreditou muito, ela brinca que ela é dos primórdios da, da internet e tudo, na indústria farmacêutica, né, principalmente, e ela sempre esteve com muita conexão com a Sem força dúvida. de vendas. Sim. E você sempre teve junto a ela muita, né, muita parceria e conexão, Uhum. justamente porque você acreditava que um não funcionava sem o outro. Perfeito. E neste momento também, né, eu passei a ter mais contato com a área digital, é, que era a área que desenvolvia recursos, conteúdos, plataformas e formatos e canais para suportar a força de vendas. É interessante a gente falar isso. A força de vendas, ela é muito do que toda organização se desenvolve para dar suporte e ferramentas para que a força de vendas esteja ali à frente do cliente, que é o médico, né, Perfeito. principalmente, Uhum. para levar a mensagem da melhor forma, no melhor formato. E aí, quando eu fiz essa transição, também a gente tem que contar ali com algumas situações, né? Houve uma colega que estava nessa posição que eu passei a ocupar, ela teve uma oportunidade de ir para uma outra posição dentro da companhia, e aí eu fui fazer um secondment, na época na Pfizer chamava dessa forma, tem outros nomes e outras empresas, né? Um job que você se aplica para passar um período naquela posição. E ali eu falei, eu lembro de eu falar assim, Olivar, eu acho que eu vou contribuir mais lá do que na posição de representante neste momento. E você Recordo muito falou, disso. e você falou assim, se você tem essa percepção, vai. Né? É. E aí eu me apliquei, né, passei pelo processo seletivo, acabei me juntando ao time da Andrea, ao time de experiência digital, na oportunidade, né, que fazia parte do time de inovação lá na Pfizer. E ali eu fui muito, acho que, de um elo de conexão entre a força de vendas e a área interna ali de inovação, de experiência digital. A Andrea já fazia isso assim de forma Muito bem. fantástica, junto com Uhum. todo o time, o André, a Alessandra já faziam isso brilhantemente. Porém, eu saindo da força de vendas, né, e sendo um da força de vendas ali no meio, né, do time de experiência digital, eu acho que quebrou um pouco o gelo e tirou aquela perspectiva que muitas vezes existe dos representantes. Esse pessoal do marketing, esse pessoal aí da área digital não entende nada do que a gente Uhum. faz aqui no campo, né? Só desenvolvem coisas que na prática não funcionam. Perfeito. Então, a Andrea me utilizou muito bem. Ela falava: eu vou te usar aí como esse porta-voz para você também ser quem traz muita coisa do que você vivenciou e também quem leva muita coisa que a gente também precisa vender para que os representantes também possam desenvolver no dia a dia nessa nova realidade, né? Então, assim, foi muito intenso, foi muito prazeroso também, porque é um período em que a gente não tinha muito o que fazer, então era muito Sim. para trabalhar mesmo, né? Então ali home office e foi acho que a gente teve uma celeridade muito grande aí de etapas que a gente se desenvolveu, né? Indústria farmacêutica como um todo, e a Pfizer, nesse ponto, ela foi bem
bem robusta mesmo Sim. em apostar nesses outros formatos digitais também para ampliar o contato com o médico, né? Então, acho que eu pude ser Agora, muito desse porta-voz. Acho que se fosse. você foi demais, né? Eu recordo isso, quanto você acrescentou. Mas eu tenho uma pergunta que eu nunca fiz para você e talvez, né, você também carregou isso, mas olha só, e hoje eu quero te perguntar aqui ao vivo. Sim. Quando você deixou o campo e você foi para a matriz, né, que você foi liderar esses projetos, foi acompanhar todo esse projeto de transformação na fase. Em algum momento, quando você deixou o campo, a sua posição, e foi para posição interna, você teve medo de perder a conexão com a realidade do representante? Isso chegou a acontecer? Você, aquele momento de reflexão, de tomar decisão, isso aconteceu? Ou foi tranquilo para você? Foi tranquilo, Olivar, porque eu entendo que uma vez que você foi representante, você para sempre vai ter essência do campo, Boa, né? boa. Isso é muito interessante até porque na Lilly tem uma situação que eu valorizo bastante, que é um DNA da empresa, que as pessoas que têm os cargos maiores, elas estão ali, necessariamente elas precisam ter passado pelo campo. É quase que uma Nossa, condição fantástico, da fantástico. companhia. E na Pfizer, eu lembro muito bem que quando eu quis fazer essa transição, algumas pessoas falaram: olha, não é comum essa transição aqui dentro da empresa. Há um distanciamento muito grande, que depois foi diminuído, cessado ou reduzido bastante com a Uhum, questão da pandemia, né? Que todo mundo uhum. ficou ali em casa e teve uma sinergia maior. Mas quando eu fiz essa migração, eu me sentia realmente na responsabilidade até de levar o olhar do campo para a área interna, ali para o desenvolvimento de conteúdos e recursos digitais que de fato suportassem e fossem relevantes. É diferente, tá, Olivar e todo mundo? É diferente. Eu sei que quando você está no campo, você reclama do marketing, e de todas as áreas lá correlatas ao marketing. E quando você é do marketing, às vezes você reclama da implementação, às vezes, de Uhum, quem está no campo, porque são uhum, realidades muito diferentes. No entanto, quanto mais tiver essa troca, pessoas que já estiveram num lado do outro, é rico demais, porque você, uhum, primeiro de tudo, você conhece, você fala com uhum, mais propriedade, você se coloca, né? Você calça os sapatos do outro, você respeita o outro. Respeita o tempo do outro, o uhum, limite do outro, sabe? A dinâmica do uhum, outro, que é uhum. fundamental. E eu acho que eu consegui passar para a área interna, né, para o time da Andrea na época, né, do time de experiência digital, o que de fato eram as dores do campo, as dores do cliente, do médico, as necessidades não atendidas e também não tinha todas as respostas, porque a gente estava vivendo um momento extraordinário, excepcional, mas eu tentava ali, né, traduzir para os recursos que a gente conseguia desenvolver para que ele pudesse de fato ser relevante para o médico, atender uma necessidade do médico, entregar valor para o médico, sabe? Muito bom. Isso aí é importante. Aliás, você está falando isso, Gustavo. É claro que a gente tem que reconhecer todo esse movimento, porque você é desses profissionais que vivenciou a experiência campo, Sim, interna, e hoje campo interno. Você faz isso. Olha o valor, a gente está falando de sim, valor, olha o valor que você adquiriu na sua carreira. Isso aqui é importante porque tem gente que depois toma conhecimento desse conteúdo ou começa a refletir sobre a própria carreira. Tem gente que passa anos, né, em uma posição só. Ok, a gente tem que respeitar isso. Mas você participar de momentos da empresa, desafios, você entender toda essa dinâmica, o quanto isso é valioso, o quanto isso enriqueceu a sua jornada profissional. sem Eu quero dúvida. aproveitar aqui e agradecer, né, você que está conectado com a gente aqui. Muito obrigado. Eu quero. Tem pessoas que passam depois, eles vão parar depois para ver esse conteúdo. Eu quero só dizer, Gustavo, porque a partir de agora, nós estamos disponibilizando todas essas lives aqui, todo o Conecta Pharma em podcast, no YouTube. Então, para quem depois vai tomar conhecimento, claro que você pode compartilhar com alguém que deseja inteirar um pouco mais e pegar uma experiência como essa, né? Porque, gente, isso aqui é uma riqueza.
nós estamos falando aqui de experiência de alguém que já jogou no campo interno, volta para o campo, tem todo esse movimento. Mas falando nisso, Gustavo, eu também reconheço que você, dentro dessa experiência que você liderou interno dentro da Pfizer, você também teve que buscar outros caminhos, como, por exemplo, logo depois você foi para o campo como gerente distrital. Essa experiência, com certeza, ela ampliou sua visão de liderança, ensinou sobre a indústria, sobre pessoas. O que que se acrescentou para você, até pelo que você faz hoje? Sem dúvida, foi uma experiência fantástica. Era um desejo, já estava dentro do meu plano de desenvolvimento na época, né? A minha líder na época sabia dessa minha aspiração por liderar mais diretamente pessoas, e eu acredito que o gerente distrital ele exerce isso de forma genuína, né, de forma Uhum, integral, porque realmente liderar pessoas na indústria farmacêutica como gerente distrital, você realmente experimenta dessa sua capacidade de liderança, né? E foi muito desafiador, porque estando numa área interna e fazendo esse movimento para gerente distrital, naquele momento também não era algo comum na fase uhum, naquele momento. Então muitas pessoas na época falavam assim: "Ah, veio um espião aqui", né? Veio e não tinha nada disso, né? É importante também que você tenha esse olhar híbrido, esse olhar diverso, mas também que você esteja né, vestindo a posição que você está no momento em que uhum. você está naquela posição. No momento em que eu fui Perfeito. gerente distrital, realmente eu virei a chave. Claro, pegando toda a bagagem e abrindo portas ali para que o meu time também conseguisse né, usufruir ali daqueles conhecimentos, das portas abertas que eu tinha com esse meio digital, com esses recursos Uhum, digitais, mas ali eu vivenciei de fato mesmo como valorizar as pessoas, uhum, como realmente apoiar as pessoas no momento realmente ali de instabilidade que por vezes a empresa passou. De fato, o gestor ele precisa ter várias roupas ali, né? uhum. Em algum momento ele tem que delegar bastante, mas no momento ele vai ter que apoiar bastante, e tudo isso que a gente lê, faz curso, sobre liderança, sobre gestão, você é colocado à prova todos os dias. É Uhum, que de fato você tem fatores novos, né? Uma pessoa que te liga no dia, acontece uma coisa familiar, você tem que acolher, ao mesmo tempo você tem que lidar com a cobrança e com os famosos KPIs, né? De performance ali que a companhia te solicita, obviamente, porque você está ali também sendo, né, o disseminador ali daqueles KPIs e daqueles números que são importantes serem entregues também. Então, essa balança, ela é desafiadora e ela é diária, né? acontece. Eu tive você como um mentor natural, amigo, inspiração, e você com, né, mais de 20, quase 30 anos como líder de pessoas, certamente você aprendia todos os dias. Todos E os eu dias. Nunca também, para. né? Nunca Nunca para. para. É algo realmente, cada dia é uma novidade. E você também tem que lidar com as próprias limitações, dificuldades, angústias, Uhum, frustrações do, uhum, né, do próprio líder como pessoa também. Então, nesses 2 anos em que eu estive nessa posição, foi um período de grande aprendizado. Eu tive também liderados que contribuíram muito também para esse aprendizado, uhum, me abraçaram bastante também. Tínhamos trocas muito genuínas, honestas, transparentes, que eu acho que isso também é fundamental, principalmente uhum. em situações de instabilidade, né? Que quando a gente é gestor numa empresa, às vezes, que está muito num voo cruzeiro ali, muito tranquilo, é uma questão. Eu nem sei se existe isso. Acho que não. Não, Essa, não, na essa indústria não. da Na indústria, indústria, não. não. Na É, indústria. mas existem momentos em que há uma turbulência muito grande aí nesse voo, e aí exige ainda mais, né? Na Mas época é até. interessante, Gustavo, quando acontece isso, exige, mas
são exatamente nesses momentos que acontecem as maiores e melhores oportunidades. Foi isso com Sem você, dúvida, né? sem dúvida. Olha só abre um parênteses aqui, tem uma mensagem do Aguilar dizendo assim: olha, muito bom ouvir a experiência de quem já esteve nos dois lados da moeda. É isso mesmo, Aguilar. Concordo, o Gustavo hoje pode contar essa história assim para a gente, né? De forma prática, porque ele vivenciou. O Sim, Tarelo está dizendo assim: Gustavo, parabéns por exemplificar o caminho que você projetou e alcançou, e tenho certeza que irá trilhar e criar uma história muito linda. Com certeza, Fernanda, eu concordo com você. Essa história do Gustavo ela é inspiradora e a gente tem que buscar isso, né? Por isso que nós estamos aqui escutando. É muito bom te escutar, Gustavo. Gustavo, tem muita coisa que você pode contar sobre aqui essa jornada, mas eu sim, quero entrar aqui no momento seu também. sim, Tem um momento aqui importante porque as pessoas querem entender. Olha só, por onde você passou, você tem histórias maravilhosas para contar. Você começou no banco, você falou: olha, eu estava no banco, mas eu passei depois para a indústria. Contou a história do Lilly, maravilhosa, mas você saiu e foi para a Pfizer. Viveu uma sim. experiência incrível na Pfizer, interno, mas você foi para o campo. Ó, gente, olha a quantidade de movimentos. E aí, de repente, você foi para o campo como gerente distrital e, de repente, você voltou para o Lilly. Então, existe aqui todo um movimento. E isso é bom a gente contar, porque isso se encoraja. E hoje você está vivendo talvez o momento mais extraordinário da sua carreira e eu li mais extraordinário da história, porque talvez um grande momento dessa empresa. As pessoas querem conhecer um pouco mais sobre essa transição sua de retorno Pfizer como gerente distrital e Lilly para esse desafio que você faz hoje. Sim, foi eu falo que é um presente hoje fazer parte da Lilly, por tudo que envolve hoje a Lilly, né, com, um lançamento de um produto que está revolucionando, né, a indústria farmacêutica e a saúde das pessoas. Teve esse momento de transição de carreira. Na Pfizer, estavam havendo, né, bastante, eh reestruturas mesmo, modo mesmo de abordagem e etc. E eu acabei saindo porque a linha, né, que eu fazia parte não mais, fa já não fazia mais parte do portfólio de propaganda médica, e aí é um momento difícil. É um momento que Uhum, você vislumbra ali uma continuidade na carreira, tendo uma excelente relação com as pessoas ali, e há essa quebra. E muitas sim. vezes a gente não se prepara. E eu Uhum, confesso, eu não me preparei para esse momento. perfeito. Embora hoje eu falo com muita tranquilidade, realmente aquelas questões de valores lá de trás, às vezes o caminho que a vida vai nos levando, o profissional também, é muito em questão dos valores que naquele momento não estão tão compatíveis com a empresa, né? E às vezes há Uhum, essa ruptura, mesmo que seja de uma das partes, enfim. E aí foi um momento angustiante, mas também voltando a falar de conexões, das relações reais que a gente cria e da boa imagem também que a gente cria quando a gente faz as coisas buscando excelência, buscando fazer a coisa com energia, com verdade, né? Eu deixei pessoas na Lili que eu tinha feito conexão e às vezes conexões breves, mas que deixam ali marcas interessantes quando você se posta para uma posição, essa pessoa fala: deixa eu ouvir o que o Gustavo tem para falar, porque eu olha. lembro que naquele momento, há 7 anos atrás, quando ele esteve aqui conosco, foi Uhum, bacana. E a gente gostava das contribuições dele. Deixa eu ver que ao longo dessa carreira, porque as pessoas também veem ali no seu LinkedIn, uhum. né, nas outras redes Perfeito, sociais, que você perfeito. também passou por outras posições, né, que você adquiriu conhecimento durante esse período, mas a marca que você deixou lá, se foi também de integridade, se foi de respeito pelas pessoas, se foi de amizade às vezes, isso conta para te abrir as portas. E foi o que aconteceu e eu acabei voltando para a Lille. É assim, é uma grata surpresa, sabe? Gustavo, existe um princípio que eu sempre falo aqui: quem aplaude atrai. Eu vou aplaudir o que você disse agora. Sabe por quê? A gente precisa contar essa história, como você disse, conexões. A sua história, vou aplaudir porque isso aqui merece, tá? A gente precisa levar isso para as pessoas. Essa semana eu dei uma aula sobre o networking e falando exatamente a diferença entre contatos e conexões. Você deu um exemplo agora.
o quão valioso foi ou foram as suas conexões, né? E quanto isso, nesse momento agora, retornou. Olha que fantástico isso, gente. Para você que está conectado aqui, para você que está absorvendo esse conteúdo, isso aqui são pérolas que nós estamos falando. Tem muita gente que às vezes não para pensar o valor de uma boa conexão. A gente fica só no contato. Contato você salva no seu número de celular, você fica na sua rede social e fica ali. A conexão diz que você cria laços, história, respeito. E foi isso, então, isso foi um dos pontos que contribuiu com você no seu retorno, Gustavo Lili. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando eu me postei para a posição, a gente acaba que se conecta ali, né? Ativa esses contatos, né? Esse networking que a gente faz durante a carreira, e aí, obviamente, as portas se abrem caso você tenha deixado uma boa impressão. E eu tive uma história na Lili de muita relação, até afetiva mesmo, com a companhia, como eu disse lá atrás, até a questão de valores muito compatíveis, né? E aí proporcionou que eu entrasse numa posição que justamente valorizasse essa minha capacidade híbrida de campo e interno também, área correlata ao marketing, que era um ponto de preocupação. Quando a gente está em Uhum. transição, a gente fala assim, poxa, fiquei ali 2 anos como gerente distrital. Tem gente que ficou 5, 10, 20 anos como gerente distrital e está no mercado. Essas pessoas vão se sobressair. Eu não tenho Uhum. robustez, talvez. E aí, da mesma forma, do outro lado, poxa, eu já estive numa área interna, 2 anos e meio e tudo, mas tem gente há 5, 10, 20 anos também como líder de áreas de marketing. Essas pessoas vão se sobressair sobre mim. E Sim. às vezes existem posições que vão precisar dessa união dessas duas posições. Uhum. E aí é você realmente buscar ali algo que se conecte com a sua carreira e também com aquilo que você deseja, né? E essa posição é uma posição nova que eu atuo e que ela realmente eu reporto para o diretor de marketing, mas eu também sou um braço importante também da força de vendas no contato e na relação com sociedades médicas e principais lideranças né, médicas. Eu trabalho numa região, né, divido com uma outra colega, a Thaís, ela faz uma parte do Brasil, eu faço a outra, e dessa metade aí eu faço essa relação marketing, vendas e também a parte científica médica. Eu uso um pouquinho de várias competências que eu adquiri no longo dessa caminhada. Exatamente isso aí. Eu queria exatamente você falou a palavra que eu gostaria de saber, competências, porque essa posição que você ocupa hoje, gente, e aqui, olha, se ligue nisso aqui. Nós estamos falando de algo novo na indústria, é um escopo novo, uma estrutura nova. Essa Sim, posição eu não conhecia, tá? Confesso para você, porque isso é novo. O Lilly, mais uma vez, né, o Lilly merece respeito, gente, tem que reconhecer. O Lilly é um laboratório de excelentes estratégias. Ter o Lilly como concorrente é um problema, porque é sério, sempre foi, sempre foi. sempre foi, foi. Eu tive o Lilly como concorrente. O Lilly é um laboratório que merece respeito, porque não é bom ter o Lilly como concorrente. E o que que acontece? Olha que posição. E aqui vale, Gustavo, a sua experiência para muitos que estão dentro do mercado da indústria farmacêutica, que às vezes não preocupam com competências, porque o que levou você para essa posição foram algumas competências que você tem. Eu queria que você falasse dessa nova posição, que você já deu aqui já um geral, né, do que você faz, Sim. mas quais foram as competências que você falou assim, olha, isso aqui foram competências altamente diferenciadas ou que elas me proporcionaram essa oportunidade para minha vida, porque a gente tem que olhar isso. Sim, Competência a gente tem, agora quais? Como aplicar, né? sim. E aí, acho que é bom você falar isso, porque posição nova, isso pode ampliar amanhã. Eu entendo assim, a posição ela chama NTA, National Therapeutic Advisor. A gente tem até traduzido isso para o mercado, até para os próprios clientes, para facilitar a compreensão, como executivo de soluções estratégicas. Depois eu falo um pouquinho mais, mas acredito que as competências principais que eu poderia atribuir assim é essa capacidade analítica de entendimento das necessidades. Eu acho que isso, como Perfeito. representante de vendas, cada dia mais é também
é requisitado isso desse profissional para que ele Uhum, não só fale, ele escute, né? uhum, Mais uhum, tempo escutando do que falando, né? Isso é hoje uma regra. Então, porque uhum, quanto mais você escuta, mais você absorve e consegue também entregar a solução e a mensagem ali, naquele monte de IVA ali, né? Aquelas lâminas ali daqueles slides. Se você não ouvir, você não sabe daqueles 20, 30 ali, qual que você vai conseguir de fato entregar. Então, capacidade analítica, que você aprende né, e desenvolve em qualquer que seja a posição, inclusive no representante de vendas e também bastante na área interna, né? A uhum, capacidade também de capacidade comunicativa também, né? uhum. De desenvolvimento de relações duradouras. Acho que isso também é uma competência que eu desenvolvi durante a minha jornada Com e certeza. para que você esteja ali conversando com lideranças, né, com médicos speakers da indústria farmacêutica, médicos líderes de sociedades médicas, sejam eles nacionais ou em âmbito regional, você precisa ter ali acessá-lo de uma forma com conhecimento técnico respaldado, Uhum, para que você se coloque numa posição de horizontalidade ali, para que você desenvolva ali uma negociação, de um apoio de um perfeito, projeto, né? Essa perfeito. capacidade também acho que de organização também, acho que é Uhum, importante, né? uhum, De priorização. Hoje eu lido muito com projetos vindos principalmente da força de vendas. Eu sou aí quem capta os projetos, desde a ideia mais mirabolante que vem do representante do campo, e eu tento buscar ali, reunir as áreas multidisciplinares ali dentro da Lili para ver se é possível a gente desenvolver aquele projeto. Então, essa capacidade também de priorização, de gestão de tempo, é algo também que eu me desafio todos os dias, mas acho que é uma competência também que eu desenvolvi ao longo do tempo nessas perfeito. posições. Fantástico. Olha, é um recado para quem está no mercado, né? Ou para quem está sonhando entrar. Você tem que trabalhar essas competências. Isso é importante, porque as oportunidades surgem. E para você, você aproveitou porque você estava trabalhando isso. Olha quantos movimentos que aconteceram na sua vida. Eu estava vendo aqui alguns comentários, olha só, o Gustavo diz assim, Gustavo Pessim. Essas transições entre áreas são valiosas, pois fazem com que possamos compreender as funções e suas importâncias. Parabéns, Xará, Gustavo, é isso aí. Você é um grande profissional e uma pessoa sensacional. Gustavo Pessim, muito obrigado. Porque o que O Gustavo Pessim também teve a oportunidade de fazer né, essa experiência dentro da área de marketing, né? A gente já trocou sobre isso, o quanto é rico você ter a sim, oportunidade de vestir o sapato do outro, né? sim. E isso enriquece muito a carreira. E a indústria farmacêutica, Gustavo, ela se torna estratégica e forte exatamente por isso. Porque se não acontece esse tipo de movimento, a gente perde muito. Se cada um trabalha, né, no seu mundo, Sim. não existe conexão, né? A Sibeli está dizendo aqui, a trajetória do Gustavo é realmente inspiradora. Seu retorno para o Lille reforça o valor que ele construiu com o seu trabalho. Parabéns. Mais uma vez falando aqui de valor, Sibeli, muito obrigado por esse comentário. Tem outra mensagem aqui da Isabela. A Isabela está dizendo assim: o Gustavo é um profissional de muitas habilidades e principalmente pelo olhar humanizado. Eu concordo, Isabela, é exatamente isso. É empático e é verdade. Suas habilidades de lidar com pessoas e ao mesmo tempo natural é um diferencial. Concordo muito com a Isabela. Eu quero dizer para você que está aqui conectado, você que de alguma forma vai tomar conhecimento. Gente, é uma inspiração mesmo. Veja que não é difícil você chegar, né, no topo, não é difícil, mas é preciso trabalhar isso bem. Foi isso que você fez, né, Gustavo? Você aceitou movimentos, você foi desafiado e você não parou no tempo, você não ficou na sua experiência. Eu acho isso lindo, lindo demais quando você não vive apenas a sua experiência. Se tem algo que eu dou conselho para as pessoas, é o seguinte: não fique na sua experiência, façam movimentos. E a sua história está dizendo isso. É por isso que hoje você participa, talvez, desse momento mais extraordinário do Lilly, quando se fala de transformação de entrega, uma empresa inspiradora. Agora, eu quero que você, eu sei que o tempo aqui já, nós já estamos caminhando para o final, mas tem algumas perguntas que às vezes eu tenho que fazer para você, porque as pessoas esperam isso, né? Por exemplo, o que, né, quando a gente fala assim hoje, qual é o diferencial hoje da cultura Lilly em relação ao mercado? Para quem sonha em fazer parte da empresa do Lilly, quais são as competências?
que a pessoa precisa fazer para destacar, para um dia sonhar em trabalhar no Lilly? A Lilly é uma empresa que eu, como eu disse, né, eu tenho essa relação muito umbilical, né? Porque eu entrei na indústria farmacêutica via Lilly, e a questão dos valores e respeito pelas pessoas, pela diversidade das pessoas, é levada a sério dentro da companhia. Isso é Uhum. isso é um fato. É uma empresa também que mesmo agora não tão enxuta mais, porque, né, por conta do último lançamento, teve uma expansão, né, de força de vendas e etc., mas sempre fez excelentes movimentos, até mesmo com poucas pessoas. Por quê? Acreditando na ciência, acreditando na capacitação técnica, né? Uhum. Leva-se muito a sério a questão do treinamento na Lilly. Então, o representante júnior, ele vai ter uma capacitação que eu diria, né? Voltando agora nessa posição, com um pouco mais de maturidade, já tendo passado por uma posição de gerente distrital, quando eu saio a campo, às vezes fazendo acompanhamento, né, em alguns movimentos até que o marketing faz acompanhamento no campo, eu vejo que do representante júnior ao representante sênior, master, enfim, eles têm uma capacitação técnica de um consultor, né? Pois é. Então, Uhum. é uma régua muito elevada. Então, as pessoas Uhum. lá têm que estar dispostas a sempre aprender. É algo bem Perfeito. constante. Essa Uhum. inquietude da empresa é algo constante. Embora também seja uma empresa muito regular, né, com uma regulamentação muito rígida, um compliance extremamente rígido e que você Uhum. precisa realmente ter essa eh, esse entendimento também Uhum. que é uma empresa que ela dá passos muito seguros, o que faz dela tão bem reconhecida, tão respeitada, mas também você precisa muitas vezes com um olhar, às vezes quem chega, né, com um olhar muito desbravador e tudo, tem que entender que é sempre a ciência em primeiro lugar e tudo num ritmo também que de respeito a esses processos, sabe? O que é Uhum. interessante, tá? Uhum. Mas torna desafiador também, porque é uma empresa que está num processo de aceleração e de crescimento muito grande, Com certeza. vivenciando também todos esses degraus que tem que ser passo a passo também, em relação à regulamentação e etc, né? Ô, Gustavo, bom, você falou aqui, né, sobre a questão desse momento do Lilly, sobre a empresa. Tem uma pergunta que eu preciso fazer para você, até porque você consegue enxergar isso bem, né, a realidade do campo hoje do profissional. Quando a gente fala hoje da entrega do trabalho de um representante, que a gente chama força de vendas, a gente está falando hoje muito do trabalho consultivo, certo? Hoje, nesse modelo, nesse momento que o Lilly vive hoje, alguém que ainda trabalha com a promoção expositiva, ele tem espaço? Ele consegue acompanhar esse movimento do Lilly? Neste momento, de forma bem categórica, eu digo Sim, que eu quero, não. eu quero, eu quero exatamente isso, categórico. De forma bem categórica, eu digo que não. Eu tenho me impressionado positivamente com quanto se exige da parte técnica e da parte consultiva dos colaboradores, né, da Uhum. força de vendas. E eles abraçam isso de forma muito genuína. Então é muito interessante. Há uma inquietude também da força de vendas de buscar sempre levar o melhor, sabe? Perfeito. É o padrão Lilly que a gente chama. Perfeito. Então, realmente, a régua é alta, É alta. Mas isso é oportunidade, sem né? dúvida, sem Bom, dúvida. a gente aqui eu tenho que logo eu estou coordenando aqui para me pensar o tempo seu, né? Eu sei disso, mas eu quero ver assim esse entendimento, assim, a sua visão, tá? Porque nós estamos falando aqui de toda uma jornada, de toda a trajetória, e você contar tudo isso em uma hora não é brincadeira. A gente tem que Sim, se organizar bem. voou o tempo. Voa o tempo, mas de verdade, Gustavo, de verdade, eu quero que você fale para todo o Brasil. Nós estamos falando aqui de expectativas que existem, de muita gente que
tá vivendo esse momento da indústria farmacêutica que, de uma certa forma, preocupados com o que vai acontecer nos próximos passos. Eu tenho minha opinião, eu falo isso, eu ensino isso para as pessoas, aqueles que eu tenho mentorado, eu tenho falado sobre a minha visão e ajudado, mas nada melhor do que você, que conhece organizações diferentes, mundo interno e mundo externo. Quando eu falo mundo, eu estou falando do mundo da indústria farmacêutica, o mundo interno de uma matriz, o mundo fora de campo. O que você entende, o que você atribui construir uma carreira de valor na indústria farmacêutica agora, de agora em diante? Para onde a gente vai caminhar? É, antes de mais nada, eu sou do time que entendo que cada dia mais o valor das pessoas é um grande diferencial. Então, essa conversa de não vai existir mais representante, o representante vai ser substituído, eu não entro nessa conversa. E agora com a inteligência artificial, também não entro nessa conversa. Acho que aí sim, cada vez mais a gente vai precisar de profissionais que tenham essa capacidade crítica, essa capacidade analítica, de analisar, de fazer as perguntas certas, de ouvir, de entender as necessidades para desenvolvimento das soluções. Uhum, Porque esse caminho, eu acho que é a grande chave. É o caminho que eu me desafio todos os dias, que é entender a real necessidade do cliente. E sim, só o ser humano consegue fazer é, perfeito. utilizando de toda a sua capacidade, toda a sua bagagem, toda a sua vivência. Então, pegando todos os dados, toda essa questão da inteligência artificial, o que sim é uma realidade, a gente precisa cada vez mais mergulhar dentro desse universo. Uhum, Porém, você desenvolver a sua capacidade comunicativa, a sua capacidade de ter uma escutativa, a sua capacidade de pegar esses elementos e customizar, à medida do possível. A gente sabe que ali no tete a tete do representante tem pouco tempo muitas vezes, mas você customizar e entregar aquilo que o seu cliente precisa, você vai conseguir se diferenciar. Não interessa a nomenclatura. Eu sou representante júnior. Eu sou concordo. consultor. Não interessa. Você pode ser consultivo independente da posição que você atuar. Então, eu entendo que, mesmo que você não tenha oportunidade de fazer essa dinâmica de carreira, de experimentar estar no marketing, eu tive disponibilidade também de mudança de cidade, nem Uhum, todas as pessoas têm, enfim, cada um tem uma história, mas você estar atento, uhum, tirar aquele olhar de apontar o dedo e colocar aquele olhar de interesse, de curiosidade, uhum, de saber como que é feito. Se não dá para fazer perfeito. dessa forma, vamos fazer dessa forma, sabe? Ter essa disponibilidade de conhecer outras áreas e aproveitar o que você tem de melhor para entregar mesmo valor para o seu cliente, né? Você falou exatamente, né? Hoje entregar valor, não é mais informação, não é mais só produto, gera valor. Tem um comentário aqui que eu gostaria de ler para você. Olha só. O Silvio está dizendo assim: toda experiência interna para quem é do campo traz evolução para competências e promove relacionamentos edificantes para crescimento. Concordo. Assim como foi o do Gustavo, excelente profissional que tem. Bom, aqui está dizendo, o Paulo César está dizendo assim: isso é muito importante, mostra o diferencial da empresa, preocupação e capacidade para ajudar no desenvolvimento de trabalho. Perfeito, obrigado, Paulo César. O Silvio está dizendo competências e habilidades para crescer ainda mais. Gente, é isso aí. Gustavo, é um projeto interessante, tudo isso que você vivenciou toda a sua jornada, e é por isso que quando a gente para conversar aqui, é muito bom te escutar, porque a sua visão também vai além do tempo. Você disse que, você citou, né, eu e a André com visão além do tempo, eu agradeço por isso, mas a sua também faz parte disso. E é por isso que nós estamos aqui contando essa história para o Brasil. Porque muita gente sonha em entrar na indústria, muita gente já está dentro da indústria, às vezes não para pensar que é preciso alguns movimentos, né? Então, é uma história inspiradora que você traz isso para o Brasil, mas eu gostaria de deixar para você encerrar aqui com a sua mensagem. O que você eh, fala para alguém que está dentro da indústria farmacêutica,
que parou no meio do caminho, que não consegue reencontrar mais, não consegue enxergar e acompanhar toda essa jornada de transformação, porque tem muita gente sim. E tem muita gente também que está a um passo de entrar dentro da indústria. São pessoas que estão aqui nesse movimento. Qual é o seu recado para essas pessoas? Eu acho que acima de tudo a gente tem que ter brilho no olho. Quando eu falo brilho no olho, é de fato acreditar naquilo que você de fato almeja, né? Quando eu falei lá atrás, olha, você tem que saber muito bem o que você não gosta. Você também precisa saber o que você gosta, mas você precisa também se dispor a experimentar, né? E Uhum, se arriscar. Nessa uhum, posição que eu estou, eu aprendo todos os dias. Eu tenho desafios todos os dias também, como qualquer outra posição. Então, muitas vezes, quem já está na indústria farmacêutica e às vezes está numa posição há muito tempo, às vezes é uma escolha estar ali, mas se não é uma escolha, se ela decidiu por uma nova jornada, que ela experimente, porque pode ser frutífera ou não, mas você só vai também saber que aquele movimento foi, né, válido se você de fato arriscar. Depois, quando a gente olha para trás, ele fala: realmente, eu tive coragem, eu trilhei alguns caminhos aqui que poderiam ter dado errado, ou eu poderia não ter gostado dessa posição que eu me coloquei, mas eu também não teria a bagagem que eu tenho hoje se eu não tivesse me colocado, perfeito. né, nessas situações. Então, assim, de fato, se arriscar e, como a gente falou várias vezes, construir relações, e relações Uhum, verdadeiras mesmo. Trabalhar em equipe de forma genuína, de apoiar as pessoas e tratar as pessoas com o mesmo grau de importância, sendo ela qual posição que ela ocupa, né? Eu acho que isso é importante também, sabe? Ajudar o outro de forma genuína, isso é importante, porque isso vai, em algum momento, se voltar também quando você precisar se postar numa vaga, precisar uhum. acionar algum contato para abertura de portas, isso vai ser importante. Aí ali na entrevista você vai ter a oportunidade de falar suas competências, né, os skills, os hard skills, né, os power Aham. skills que você desenvolveu também durante a sua trajetória, né? Muito bom, obrigado aqui, Léo. Duas Feras, nós estamos encerrando aqui, gente. Olha que papo maravilhoso. Gustavo, eu quero agradecer você por toda a sua dedicação. Eu sei que você está em viagem, gente. O Gustavo está em um hotel em viagem. Ele parou para bater esse papo aqui com o Brasil. Eu quero agradecer você que esteve com a gente aqui durante todo esse tempo. Eu quero agradecer você que, de alguma maneira, vai parar depois para tomar conhecimento desse conteúdo e dizer que o Conecta Farm, esse canal, nasceu para fazer diferença, ajudar aqueles que sonham em dar um passo a mais nesse mercado tão espetacular. A indústria farmacêutica é encantadora. O que vocês têm escutado aqui toda sexta-feira são profissionais que, de alguma maneira, têm sido motivo de inspiração por aquilo que têm feito, que têm entregado para a indústria farmacêutica brasileira. O nosso papel aqui, o meu papel e de toda a minha equipe, é dizer que estamos aqui para reconhecer o trabalho de vocês, assim como o seu trabalho, Gustavo, reconhecer o trabalho daqueles que têm feito por excelência, porque a indústria farmacêutica brasileira precisa de profissionais que fazem por excelência. Então, se você, em algum momento, você faz por excelência, pare para lembrar que isso é privilégio. Que Deus te abençoe na sua jornada. Que Deus te ajude você a realizar os seus sonhos. Eu e o Gustavo, nós estamos aqui contando uma história para vocês de experiência que nós vivenciamos e que essa experiência, elas nos ofereceram para a gente possibilidade para a gente parar daqui hoje e um pouquinho só de tudo isso. Mas eu peço para você, nós falamos aqui em conexões. Um bom exemplo aqui, faça conexões com o Gustavo. Ache esse menino no LinkedIn, no Instagram. O mundo corporativo precisa disso. Você precisa disso. Tem muita gente que não está utilizando desse recurso para gerar conexões. E o dia que você precisar, se você não tem, isso vai te fazer falta. Então, Gustavo,
Que Deus te abençoe, que você continue a fazer diferença no Lille, nesse momento tão lindo dessa empresa a empresa que tem ajudado o mundo a viver melhor pela inovação. Obrigado, Lille, pela história do Gustavo se complementar dentro de uma jornada profissional como ele está realizando hoje. Obrigado, Brasil, por acreditar no nosso trabalho. E obrigado a você especialmente por parar aqui e se conectar conosco. Deus te abençoe. Até a próxima sexta, se Deus permitir. Muito obrigado, gente. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu.